Bom dia, pessoal. Essa semana eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do e-mail. Eu vou dividir esse tema em 3 vídeos. O primeiro é contando um pouquinho a história do e-mail. O segundo a gente vai criar um e-mail junto. E o terceiro vai ser a gente enviar um e-mail. Eu vou mostrar no corpo do e-mail como que funciona ali para a gente anexar um arquivo, colocar um endereço de e-mail, essas coisinhas básicas aí, beleza? Então contando um pouquinho sobre a história do e-mail, que é o primeiro tema aqui, ó. O que é o e-mail? O e-mail é a junção da palavra e com a palavra mail. O e significa, vem do termo eletrônico, e mail do correio. Então, juntando as palavras, a gente forma, juntando essas duas, a letra com a palavra, a gente tem a palavra correio eletrônico. Ele é um sistema de comunicação de envio e recebimento de mensagens eletrônicas. Hoje em dia a gente utiliza ele também para enviar, encaminhar arquivos, né, documentos, imagens, etc. Né? Vários tipos de extensão de arquivo que a gente pode transmitir pelo e-mail. Então ele surgiu em 1971 pelo programador Ray Tomlinson. Ele utilizou a ARPANET, que é a atual internet que a gente conhece hoje em dia. E a ARPANET ela conectava os computadores entre si, né? E ele utilizou um programa chamado SendMessage, que é essa abreviação que está aparecendo aqui para vocês, que é vem do termo enviar uma mensagem, né, na tradução, né? E ele usou um protocolo chamado SIPNet para fazer a comunicação de um computador com o outro. Essa foi a primeira, essa junção de letras, né, que foi o primeiro e-mail que foi enviado, né, que ele utilizou para enviar, né? E ele nada mais é do que essa primeira faixa de letras do nosso teclado. Se a gente olhar o nosso teclado, vai ser essa sequência aqui que ele utilizou para enviar nesse primeiro e-mail dele. Como que é representado o e-mail? O e-mail é representado da seguinte forma: é o nome, mais a junção do símbolo arroba e mais o provedor de e-mail. Então essa parte do nome aqui eu vou explicar para vocês quando a gente for criar, porque tem algumas coisas que a gente pode utilizar para fazer a junção dos nomes ou não, né? Então depois eu explico para vocês no segundo vídeo nosso. Existem duas formas de utilizar o e-mail. Uma delas é o POP3. Que seria o POP3? O POP3 a gente utiliza um programa ou um aplicativo para fazer esse envio e recebimento de mensagem. A vantagem dele é que a gente utilizando um programa, se a gente estiver offline, a gente também pode acessar os e-mails para fazer a leitura, ou a gente já criar um e-mail para depois disparar ele quando a gente estiver online. E além de outra vantagem que a gente tem, que a gente não vai precisar ficar indo lá, digitar, acessar o site do provedor para daí logar e enviar o e-mail. Então essa é a vantagem de a gente utilizar um programa de e-mail, né? E a outra forma de a gente utilizar o e-mail seria o webmail. O que seria o webmail? A gente acessar o navegador, o Chrome, o Microsoft Edge ou o Firefox, acessar o nosso provedor de e-mail e lá logar para poder acessar o e-mail nosso. A vantagem dele é que a gente não precisa instalar nenhum programa, é só a gente ter o acesso à internet e o navegador, e lá a gente consegue acessar o nosso e-mail para enviar ou receber mensagens. Então os primeiros serviços de hospedagem surgiram em 1990, apesar de ele ter sido criado lá em 1971, né, nos anos 70, o primeiro serviço real de hospedagem de e-mail ele surgiu em 1990, tá? E o primeiro e-mail gratuito foi o Hotmail, que ele foi criado por um indiano. E mais para frente a Microsoft viu um grande potencial nesse provedor de e-mail e acabou comprando ele, né, adquirindo o Hotmail. E aqui no Brasil ele só foi aparecer em 1996 com a conhecida BOL, né, que significa Brasil Online. Ela ficou muito famosa na época, né? E ele foi o primeiro, como eu disse, ele foi o primeiro provedor de e-mail a surgir aqui no Brasil. Com o passar do tempo, a UOL comprou o BOL, então hoje já não existe, você não consegue. Eu acho assim, acho que se eu não me engano ele existe o portal, mas na hora de você criar o e-mail @bol, ele vai te direcionar para o UOL ali. Tá? Posso estar enganado, eu vou até dar uma verificada sobre isso, mas já não é mais conhecidão assim mesmo como antigamente o BOL, né? Então aqui existem os provedores mais conhecidos de e-mail, né? Esse azulzinho aqui é o Outlook, né? Que veio do
Na verdade, o Hotmail já não existe mais, né? Você também não consegue criar um e-mail @hotmail.com. A Microsoft alterou o nome, colocou como Outlook agora, hoje em dia é utilizado Outlook, né? Esse aqui, que tem um Mzinho, é o Gmail, que é o que a gente vai utilizar para criar um e-mail. Esse é o Yahoo, e esses dois são os nacionais, né? O Globomail e o UOL, são os mais conhecidos, né? Existem vários provedores nacionais, mas esses são os mais conhecidos. Porém, existem algumas desvantagens do uso do e-mail, né? Que são as mensagens com conteúdos maliciosos, o grande número de vírus e spyware que são transmitidos pelos e-mails, né? E os spams, que nada mais é do que o envio de mensagens não solicitadas, né? Que é quando você não solicitou a mensagem, ela sempre chega para você na sua caixa de entrada. Hoje em dia, os provedores de e-mail têm algumas ferramentas que bloqueiam esse tipo de mensagem. Eles analisam, reconhecem que é um spam e ele já joga numa caixa separada da caixa de entrada de e-mail, tá? Então, basicamente é isso, pessoal, sobre um pouquinho da história do e-mail aí, né? Hoje em dia, a gente como pessoa, assim, física mesmo, só vai acaba utilizando bastante o e-mail porque nos cadastros, né, de alguns sites, eles precisam de um e-mail. Então, a gente tem que ter um e-mail para acabar podendo fazer um cadastro em algum outro site, né? E eles são usados mais em forma corporativa dentro de empresas, né? E para e-mail marketing, né? As empresas utilizam para mandar alguma propaganda de alguma loja para vocês, né? Para o pessoal que tem um e-mail, né? Hoje em dia a gente utiliza mais programas de mensagens instantâneas do que o e-mail em si, né? Mas ainda a gente tem que ter uma conta de e-mail para criar cadastros em determinados sites. Beleza, pessoal? Então na sequência eu vou passar um vídeo sobre como criar um e-mail e logo na sequência também eu vou passar um vídeo como a gente faz para enviar um e-mail. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigadão.